E é isso, estudante. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de vetores. Como prometido na última aula, agora a gente vai começar a resolver algumas questões do livro do Paulo Winterle, que é a nossa referência. E a primeira questão vai utilizar a figura 1.12, que a gente já utilizou isso numa das aulas, só que com outro objetivo. Agora a figura volta e a gente vai fazer essa questão aqui. O objetivo é determinar os vetores a seguir, ou seja, cada um desses vetores, expressando-os como origem no ponto A. Tá? Ou seja, a gente vai fazer as somas, fazer as diferenças, tudo mais, e no final a gente desloca esse vetor para o ponto A e vê o que resulta. Tá? Por exemplo, o vetor AC mais o vetor CN. Aqui já estão representados o vetor AC e o vetor CN, e a gente quer saber qual que é a soma. Com tudo que eu já venho explicando nas últimas aulas, essa questão aqui é facílima, né? Os vetores eles estão ligados em sequência. Note que a origem do segundo vetor é a extremidade do último vetor. Já que eles estão em sequência, o que a gente faz para achar a soma é achar um vetor que começa no primeiro e termina no último, ou seja, é o vetor AN. Como eu quero que o vetor tenha origem no ponto A, aqui já está dado. É o meu vetor AN. Coisa que dá para fazer, ó, C corta com C. Sempre que tiver nessa configuração, você pode fazer isso, tá? Só lembrando porque que isso aqui é válido, o vetor AC é o vetor C menos A, e eu estou somando com o vetor CN, que é o vetor N menos C. Então, ó, C menos C se cancela, o resultado é o vetor N menos A, ou seja, um vetor que começa em A, termina em N. Então, teve essa configuração, você já sabe, já matou a questão. Mesma coisa aqui, ó. AB mais BD estão ligados por sequência. Então, ó, o vetor vai ser o vetor AD. Mas a gente pode fazer isso geometricamente. Eu vou representar agora. Aqui está o vetor AB, aqui está o vetor BD. A soma de AB, BD é um vetor que sai de A e chega em D. Os vetores estão em sequência, né? Então, vetor AD, bem simples. Agora já mudou o cenário. Note que eu quero fazer a soma de AC mais DC. O AC é esse vetor aqui e o DC ele vem nessa direção aqui. Como é que a gente pode fazer a soma de vetores que são paralelos, mas têm sentidos opostos? Simples. A gente pega esse vetor e desloca de forma que a origem dele coincida com a extremidade do vetor original. Vou representar aqui embaixo. Veja que o meu vetor CD agora é esse vetor aqui, ó, CD, só que saindo de C e chegando em B. Eu não rotacionei o meu vetor, não alterei seu módulo, nem sua direção, nem seu sentido. Então, eu posso deslocá-lo para qualquer lugar. Então, esse vetor deslocado, ele vem para cá. Eu não representei aqui em cima porque ia poluir, mas é a mesma coisa. No final, qual que é a soma? Eu estou indo de A, passando por B, chegando em C, e agora eu estou voltando para B. Então, meu deslocamento final é AB, que é a resposta aqui. Aqui mais interessante, o AC mais o AK. O vetor AC e o vetor AK eles são ortogonais, né? Eles fazem 90 graus, já que isso aqui é um quadrado. Mas eu quero saber qual que é a soma do AC mais o AK. Como eles estão ligados pela mesma origem, eu não posso utilizar a regra do polígono, mas eu posso utilizar a regra do paralelogramo. E daí como é que a gente faz? Da extremidade do primeiro, uma paralela ao segundo, da extremidade do segundo, uma paralela ao primeiro. Ou seja, eu fecho um paralelogramo aqui de modo que os lados adjacentes sejam os vetores. E daí como que é a soma? É uma das diagonais do paralelogramo, sendo aquela que sai da origem comum. Então, a minha soma AC mais AK é o meu vetor AO. Veja, eu fechei o paralelogramo e partindo da origem comum, eu tracei a diagonal desse paralelogramo. Então, o vetor AO é a nossa soma. AC é O. Esse aqui é bom para a gente trabalhar. Note que o AC e o EO eles não são paralelos, não estão sobre a mesma reta diretora. Eles não estão ligados por um ponto em comum, eles não estão em sequência. Como é que a gente faz então a soma do AC mais EO? Ora, o vetor é um objeto matemático livre. Então a gente vai movimentar esse nosso vetor de forma que ele fique numa posição mais confortável para a gente operar. Então o que eu vou fazer? Trazer a origem de E para cá. Note, o vetor EO ele é uma das diagonais do quadrado e está descendo, vamos dizer assim. Então, se eu quero que a origem dele seja aqui no ponto C, então eu tenho que traçar a diagonal descendo. Ou seja, o vetor EO é a mesma coisa do vetor CM. E aqui a soma fica fácil. Já que os vetores estão em sequência, a soma é um vetor que sai da origem do primeiro até a extremidade do segundo.
Então, nossa soma é o vetor AM. Outra soma interessante de se trabalhar, AM mais BL. Está aqui o meu vetor AM, está aqui o meu vetor BL. Eu quero fazer essa soma. O que eu posso fazer aqui? Deslocar um desses vetores para fazer a soma de forma mais direta. Então, eu vou deslocar o meu vetor BL de forma que B coincida com M. Está aqui o meu vetor BL deslocado. Agora, a soma do vetor AM com BL é a mesma de AM com MK. Então, é um vetor que parte de A, termina em K. Esse aqui é o meu vetor AK. Agora, queremos somar AK mais o AN. Está aqui o meu vetor AK, aqui o meu vetor AN. Note que eles estão ligados por um vértice em comum. Tá? Então, o que eu posso fazer? Utilizar a regra do paralelogramo. Da extremidade do AN, eu vou traçar uma paralela ao vetor AK. O que eu faço? O vetor AK tem duas unidades verticais para baixo. Então, eu vou precisar de um vetor duas unidades verticais para baixo. E agora, da extremidade do AK, eu preciso passar uma paralela a AN. Note que a N é a diagonal de um paralelogramo de lados 2 e 1. Então, aqui eu também tenho que fazer a diagonal de um paralelogramo de lados 2 e 1. Então, aqui é a minha paralela. Pronto, fechei o meu paralelogramo. O meu vetor soma vai ser um vetor que sai da origem comum e termina no vértice oposto. É uma das diagonais do quadrilátero. Nesse caso, é o meu vetor AH. Posso fazer de outra forma? Posso fazer de outra forma. E ela talvez seja até mais simples. Era simplesmente eu pegar o vetor AK e deslocar para o lado de cá e fazer regra do polígono, ou pegar o vetor AN, deslocar para o lado de cá e fazer regra do polígono. Mesma coisa, né? Vai dar o vetor H simples assim. Agora, muito cuidado nesse tipo de questão. Eu tenho uma soma com o vetor oposto, né? Uma diferença de vetores. O vetor AO menos o vetor OE automaticamente tem que ser lido por mim. Vetor AO mais o oposto do vetor OE. Que é o oposto do vetor OE? É o vetor EO. Logo, isso aqui é a mesma coisa de somar o vetor AO com o vetor EO. O vetor EO é esse aqui. E note agora que o meu vetor EO ele tem a extremidade coincidindo com a de A, o que não me ajuda. Eu precisaria ter a origem dele coincidindo com a de A. Então, eu vou fazer com que esse vetor desça aqui um pouquinho. Aqui, e agora faço a soma. Um vetor que sai de A termina na extremidade do vetor EO, que nesse caso é o ponto I. Então, aí é o vetor que eu estou procurando. Certo? Sempre que tiver diferença, tem que pensar soma com o oposto. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer para o vetor MO menos NP. De novo, MO menos NP é igual a MO mais o oposto de NP. Quem que é o oposto de NP? PN. MO mais PN. Pronto, ó. O vetor MO somado com o vetor PN, agora eu só preciso deslocar um deles e fazer a soma, como estamos acostumados. Eu vou pegar o PN e jogar para o lado de cá. MO mais PN, que agora virou OE. MO, OE, qual que é a soma? Sai de M, chega em E. Então, o vetor ME é a soma. Mas a questão quer que eu represente essa soma com origem no ponto A. Então, eu desloco o vetor ME para que a origem coincida com o ponto A. Ou seja, é um vetor para a direita com duas unidades na horizontal. Então, é um vetor para a direita com duas unidades. Então, isso aqui é a mesma coisa que vetor AC. Mais uma vez, BC menos CB. BC menos CB é igual a BC mais oposto de CB. BC mais BC. BC mais BC vai dar 2BC. Então, eu olho o vetor BC e faço o dobro dele. O que é o meu vetor BC? Esse é o meu vetor BC. O dobro dele, como a gente viu na aula anterior, é um vetor com a mesma direção, né? Paralelo a BC, com o dobro do tamanho e mesmo sentido, porque 2 é positivo. Então, o dobro de BC é o vetor BD, ou vetor AC, porque tem que ser horizontal módulo 2 e apontando para a direita. Mas essa questão quer que tudo tenha origem no ponto A. Então, o dobro de BC é BD ou AC. Então, mais uma vez aqui, nosso vetor AC como resposta. Vetor LP,
PNNF. Boa questão, né? Aqui a gente pode utilizar aquele macete, ó. LP mais PN, aqui está coincidindo, vai ser o vetor LN, NN está coincidindo aqui, então vai ser o vetor LF, ou seja, um vetor que sai de L, chega em F. Isso aqui que eu faço é porque a origem de um está coincidindo com a extremidade do outro. Então, na hora que eu for utilizar a regra do polígono, simplesmente eu saio da origem do primeiro e vou até a extremidade do último. Então, LPPNNF é o vetor LF. Tá? O vetor LF, quando representados com origem A, é igual ao vetor AE. E agora, por último, mas não menos importante, uma questão interessantíssima, BL, BN, PB, que já estão aqui representados. Qual que é a soma vetorial? O que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Eu posso utilizar a associatividade. Para responder isso aqui, BL, BN, PB, eu posso primeiro fazer BL, BN e depois eu somo com PB. Tá? Vamos fazer BL, BN. BL mais BN estão unidos pela mesma origem, então eu vou utilizar a regra do paralelogramo. Vamos fechar o paralelogramo aqui, né? Da extremidade de BN eu passo uma paralela ao vetor BL, da extremidade de BL eu passo uma paralela ao vetor BN. E daí a soma é um vetor que sai da origem comum e vai até o vértice oposto, né? É uma das diagonais do quadrado saindo do vértice em comum. Então a soma é BP. Então eu estou somando BP com PB, somando o vetor com o seu oposto, né? Soma de um vetor com o vetor oposto, a gente já viu que isso dá o elemento neutro, zero. Mas, como eu tenho que representar zero com origem A, isso aqui vai ser o vetor AA. Essa questão se encontra resolvida no livro, na segunda edição pelo menos, que é a edição que eu tenho, mas apesar de se encontrar resolvida, eu vou trazer mesmo as questões resolvidas, porque pode ser que quem esteja lendo o livro e vendo a solução não tenha entendido. Então, quando vê alguém fazendo, aí dá aquele desperta, né? Dá aquele insight. Ah, era isso então. Ah, podia fazer desse jeito. Né? Então, eu acho interessante trazer mesmo as questões resolvidas. Beleza? O vídeo de hoje era isso. Vamos seguir trazendo todas as questões dessa seção de soma de vetores e produto entre escalares e vetores. Beleza? Se gostou desse vídeo, deixa um like aí para ajudar. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!